bergamota, né? Quando estava grávida de mim, e eu sou apaixonado por bergamota. Então, tá vendo como as nossas escolhas, as nossas preferências, elas estão baseadas em coisas que a gente às vezes não se toca. A gente não sabe que está relacionado com aquilo. Eu, quando ministro muita aula, eu formo muitos professores, né? Meu trabalho basicamente é formar professores, e eu sempre digo para os professores, principalmente para as primeiras, aqueles que trabalham com as séries iniciais, ou ainda educação infantil, que faça uma anamnese com a mãe daquela criança que está com muitos problemas de aprendizagem, para saber o que essa mãezinha comia, o que ela escutava quando estava grávida e várias outras coisas durante a gravidez, para que a professora possa incorporar esses elementos dentro da sala de aula para facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento daquela criança. Com certeza essas coisas não vão gerar problemas nas outras crianças e pode abrir um leque de possibilidades para a criança que está com algum problema. Tá? Então eu percebo que essa memória emocional ela já está se formando desde muito tempo de idade. Importante também porque essa estrutura da amígdala ela já se forma dentro do útero, mas ela só vai estar totalmente prontinha em torno dos 3 anos de idade de vida. E até os 3 anos de idade, nossas experiências, principalmente traumáticas, podem alterar essa estrutura de uma maneira dramática. Crianças que sofrem de abuso, negligência ou maus tratos têm o núcleo anterior da amígdala, uma das partezinhas da amígdala, reduzida em até 2/3 do seu tamanho. Um estudo no cérebro de psicopatas, pós-mortem, né, nos Estados Unidos, é assim, quando as pessoas elas cometem crimes e elas vão para a cadeira elétrica, né, aquelas que são letais, essas coisas, né, pena de morte, o corpo delas não pertence mais à família, o corpo pertence ao Estado. E geralmente vai para alguma universidade para estudar esses corpos. Então é uma regra do sistema de pena de morte, que eu acho horrível, mas enfim, americano. Então muita pesquisa existe com esse tipo de paciente, né, com esse tipo de apenado. E o núcleo anterior da amígdala do cérebro de psicopatas é 2/3 menor do que nas pessoas que não apresentam psicopatias graves. E isso explica por que 100% das pessoas que sofreram, das psicopatas, sofreram de abuso, negligência e maus tratos na primeira infância. Muito cuidado com esse pensamento, tá? Porque o contrário não é verdadeiro. É um número reduzido de crianças que sofrem de abuso, negligência ou maus tratos que se transformam em psicopatas. Um número muito reduzido. Mas quando a gente pega a totalidade dos psicopatas que a gente tem conhecimento das vidas deles, 100% sofreram algum tipo de abuso, negligência ou maus tratos na primeira infância. Olha que momento nervoso das nossas vidas. Por isso que as crianças aprendem também a repetir as coisas. Por isso que o bullying ele emerge dentro de casa. Porque as crianças vão aprendendo a responder emocionalmente daquele jeito que o pai e a mãe responde. Então, se o pai e a mãe sempre resolvem os conflitos na base do grito, né, da porrada, da violência, a criança vai aprender a resolver esses problemas, automatizar isso na base do grito, da violência e assim por diante. Ao passo que se você tem uma vida mais tranquila, você consegue oferecer para essa criança uma vida mais tranquila, além de ter o efeito protetor, porque a paz, a amizade, o conforto social e emocional, ele gera também saúde mental. Ele protege o cérebro igual essas moléculas aqui que a gente conversou. Ao passo que o contrário, uma vida de violência, danifica várias áreas do cérebro, como a gente acabou de discutir. Um outro tipo de memória, então, aqui a gente pode discutir várias coisas sobre isso, tá bom? Mas a gente tem que, acho que essa ideia é importante para que a gente possa, inclusive, vigiar, né, as nossas ações com relação ao desenvolvimento das crianças. A gente está vivendo um mundo de muita barbárie hoje em dia e a gente eu sempre discuto com a minha esposa, que a gente conversa, ela diz, não adianta ensinar as crianças, nós vamos ter que primeiro ensinar os pais. Mas, poxa, como é que eu vou colocar o pai de volta na escola? É muito difícil, né? De você conseguir fazer esse treino, porque isso aqui não pode ser uma coisa pontual. Vem um dia numa reunião de pais e vão ter uma palestra. Isso não resolve nada, tá bom? Resolve pontualmente, então tem que ser uma coisa sistematizada, uma aprendizagem sistematizada para os pais. E aí não tem como colocar os pais de volta na escola para fazer essa aprendizagem sistematizada. E eu já acho que tem que trabalhar muito as crianças para que as crianças possam gerar. E aí, na verdade, é uma combinação das duas coisas. Não tem como nós melhorarmos de uma maneira geral a condição social e emocional do nosso povo se nós não trabalharmos com as crianças e com os pais que educam essas crianças. Às vezes eu sempre digo, que bom que a criança fica 12 horas na escola. Ufa, é
é ótimo, tá? Porque aí pelo menos tu consegue oferecer alguma coisa que às vezes a família não tem condições nenhuma de oferecer, como a gente sabe. Então, é uma bênção quando existe às 12 horas, a criança entra às 7 e sai às 7. Ah, não, geralmente os pais que têm essas crianças, eles nem sempre trabalham, tá bom? Eles têm trabalhos que não são muito lícitos. Então, é uma bênção que a criança fique na escola. Ali ela tem toda essa orientação. Tá? O segundo tipo de trabalho, de memória, é a nossa memória de fatos e dados. Isso aqui também. Isso aqui só começa a se formar, a estrutura, que é o hipocampo, tá? O nome dessa estrutura do cérebro, só começa a se formar com 1 ano de idade. E só está totalmente pronto para registrar e controlar as informações registradas a partir dos 3 anos de idade. Então, teoricamente, ninguém lembra de memórias antes dos 3 anos de idade. Ah, professor, mas eu lembro quando eu caí do berço, eu tinha 2 aninhos. Não, tu não lembra. O que tu lembra é um relato de algum adulto que te fala sobre essas coisas e tu gerou uma falsa memória. A gente chama isso de falsas memórias, tá? Que tem a ver com auto-engano. Então a gente cria falsas memórias. Porque esse tipo de memória aqui, principalmente a autobiográfica, ela não é uma memória que reconstrói as nossas vidas, tal e qual. Mas ela edita as nossas memórias. A gente faz o tempo inteiro uma edição do que a gente lembra para que faça sentido no que a gente vive agora. Isso é muito comum nos casais, né? Porque eles lembram de coisas lá de quando eles se conheceram. Daí, de repente, uma lembra uma coisa e o outro lembra outra coisa. E aí não bate essas coisas. No relato dos dois não bate. Eu disse, poxa, mas então nós vivemos mundos diferentes? Não, o mundo era o mesmo, mas a maneira como foi editada aquela lembrança foi diferente. O que nós lembramos hoje não é uma lembrança de fato, é uma lembrança editada. É uma lembrança que foi construída, não reconstruída. Então, desconfiem muito das vossas lembranças, certo? Façam exames bastante profundos dessas lembranças. Quando eu fiz o meu doutorado, eu confesso para vocês que eu passei fome, eu passei vários períodos de vida, inclusive, tá bom? Trabalhei com golfinhos, fui pro mar. Se eu for pensar mesmo como foi esse período de 4 anos do meu doutorado, eu passei muito mais trabalho. Mas se vocês me perguntarem hoje, porque meu doutorado me abriu muitas portas, sustenta a minha família, então realmente foi uma coisa muito boa para a minha vida, por mais que tenha sido difícil. Se vocês me perguntarem hoje, a gente for contar uma história, eu só vou contar histórias incríveis das pessoas que me chamavam de homem golfinho, e da coragem que eu tinha no mar, entendeu? Ainda a gente engrandece isso, tá? Engrandece essas memórias, porque eu editei já há 12 anos isso, eu editei essas memórias para que essas memórias se ajustem a todos os resultados bons que eu colhi, todos os frutos bons que eu colhi. Então é como se no meu cérebro não fosse muito real, assim, poxa, mas eu passei todo aquele trabalho mesmo, e agora todas essas coisas boas vieram dessa conquista, aí eu meio que edito isso, entendeu? Para fazer sentido. Então não acreditem tanto, porque o auto-engano é algo muito comum nas nossas mentes, principalmente do ponto de vista das nossas autobiografias. Isso me lembra muitos jovens hoje em dia que não viveram algumas memórias com a questão da ditadura e que parece que estão pedindo com as 2 mãos, volte uma ditadura, por favor. Claro, eles viveram sempre no período de liberdade, de abertura, um período progressista. Então eles não sabem o que foi realmente o período da ditadura. Que aí eles pedem com as 2 mãos. Queremos uma ditadura de novo, de preferência uma bem chavista, né? Ou uma bem populesca. É bem perigoso esse tipo de memória, gostaria de lembrar. E que não afeta só vocês, afeta todo mundo, não é? Afeta socialmente. A gente sabe que está vivendo um momento bem perigoso. Nós criamos também, a partir dessas memórias, desses auto-enganos, sistemas de crenças. Esses sistemas de crenças são maneiras pelas quais nós criamos crenças e a partir das quais então nós respondemos as coisas. As pessoas que têm dependência química, seja do que for, tá? De álcool, de alguma outra droga, elas sempre têm uma justificativa. Eu gosto de fumar cigarro porque o cigarro ele me deixa mais alerta, mais esperto, né? Não, mas o álcool é legal porque tira aquele estresse, aquele peso. Então, percebam que a gente tem um conjunto de justificativas que fazem parte do nosso sistema de crenças
e que nos diz, eu faço isso, o álcool não é muito bom para minha mente, para o meu corpo, mas me tira o estresse, é um auto-engano. Legal? O cigarro não tem nada que se possa dizer é bom para. Não tem nada que o cigarro seja bom. Algumas pessoas não, mas eu fico mais concentrado, eu consigo ficar estudando até mais tarde, porque daí, claro, o cigarro é estimulante, a pessoa fica até um pouco mais, mas tem um prejuízo na memória que o cigarro provoca que não compensa. Mas no sistema de crença que o indivíduo tem, ele diz, não, é muito legal fumar cigarro enquanto eu estudo, porque eu fico mais assim assado. Olha só, é um sistema de crença. É óbvio que isso não é real. Não existe nenhuma evidência de que o cigarro melhore habilidades cognitivas, muito pelo contrário. Tá? Então, esse sistema de crenças, eu estou dando exemplo das dependências químicas, mas elas podem ser nas nossas relações interpessoais. Então, eu tenho um sistema de crença que eu penso que o outro é daquele jeito. E aí eu atuo de tal maneira a fazer com que o outro pareça realmente aquilo que eu penso. Isso é um auto-engano. Talvez o outro não seja nada daquilo que tu está pensando. Mas como tu criou um sistema de crença, isso é muito comum sobre os nossos cônjuges. Como a gente vai editando, né? Eu demonstrei para você que a gente vai editando as nossas memórias, a gente também edita as nossas memórias com relação aos nossos esposos, às nossas esposas, aos nossos parceiros, inclusive em relação aos filhos. Às vezes tu pensa, aquela criança era tão quietinha, era nada, era um terrorista, já desde pequeno, tá bom? Mas daí como tu não fez o serviço de educação, e aí agora tu tá cheio de problema porque é adolescente, então tu edita, mas ele era tão bonzinho, eu nem precisava fazer, não, ele já era terrorista, tu aí que não percebia. Então nós editamos muito das nossas memórias, inclusive com relação a outras pessoas do nosso círculo próximo, principalmente. Muito perigoso isso. Existe uma relação indireta entre estresse e memória. Durante os eventos de estresse, principalmente o estresse crônico, nós temos dois tipos de estresse. O estresse, esse estresse é bom, esse estresse é adaptativo, que a gente chama, tá? Ele dá e passa. Então dura ali uns 3 dias aquele evento, 2 dias, uma tarde, ele dá e passa. Esse estresse é muito bom, porque fortalece até o nosso sistema imune. Então, quando os meus alunos lá de terceirão, às vezes, dou palestra para terceirões, aí o cara vai fazer o Enem, o vestibular, eu digo, olha, tu estudou o ano inteiro. Antes da prova, tu não precisa estudar. Antes da prova, tu precisa ir lá no Beto Carreiro e descer da Big Tower, sabe? Porque daí tu produz uma quantidade muito boa de substâncias, inclusive a norepinefrina, que é uma substância que aumenta a tensão e a vigília do cérebro, que vai te, naquele momento da prova, vai te deixar mais predisposto para ir fazer a prova. Vai te dar mais atenção e vigília, vai mobilizar as tuas forças físicas e cognitivas para resolver aquele problema. Cara, se não estudou não adianta nada, tá bom? Esquece. Aqui, ó, memória semântica. Se não exercitar isso aqui, não tem. Agora, o estresse crônico, que é aquele, a gente chama isso de estresse, ou estresse patológico. É aquele que dá e permanece por longos períodos, tá bom? Acho que uma vez eu até fiz uma lá quando era outra casa discutir sobre isso aqui, tá? Esse estresse aqui, que a gente está falando aqui de 3 meses, 4 meses, 5 meses desempregado, com um grande problema de saúde na família, esse tipo de estresse ele é muito deletério para as nossas memórias e para o nosso corpo de uma maneira em geral. Tá? Então a imunidade aqui ou cai ou fica muito acelerado, o que pode provocar doenças autoimunes. Mas no que tange às memórias, quando nós estamos nesses eventos de estresse, principalmente o estresse crônico, a amígdala da nossa memória emocional, ela fica muito reativa. Ela fica mandando aqui muitos pulsos, certo? Então a nossa memória emocional, a gente lembra dela bem claro ou não? Não, é uma memória meio sutil, não é verdade? Então ela fica muito intensa essa estrutura, ela fica muito reativa. Mas durante o estresse crônico, a nossa memória hipocampal, que são aqueles fatos e dados, tá? Que é a nossa memória autobiográfica, fica prejudicada. Inclusive células do hipocampo morrem em grande quantidade durante os períodos de estresse. Então o que acontece durante os eventos de estresse, principalmente estresse prolongados? Nós lembramos menos dos fatos, mas agimos de uma maneira muito mais vigorosa a eles. Ou seja, nós não temos discernimento do que a gente está fazendo. Nenhum.
Mas nós somos vigorosos, ágeis e rápidos, e respondemos rapidamente, de uma forma geralmente não condizente com os fatos. Porque nós não estamos a par dos fatos, porque a nossa memória de fatos e dados está danificada. Esse é o principal problema do estresse no que tange as nossas relações interpessoais, né? Imagina, então agora tu tá com um problema de estresse lá, que é falta de emprego, alguma coisa assim, que é um longo período, mas de repente o teu vizinho fez fogo, né? Eu botei fogo lá na minha casa, parece que não sei por que o pessoal põe fogo, né? Se você guardar as folhinhas, até para fazer ali um belo de uma compostagem, é bem bom, né? Tem várias substâncias nitrogenadas ali que enriquecem o solo. Mas enfim, aí toca fogo. Aí se tu tá muito bravo, tu já tá naquele período ali, ó, o foguinho que o teu vizinho faz do churrasco já é o suficiente para te deixar irritado. Muito irritado. E talvez tu haja de uma maneira que não é condizente com aquele fato que é pequeno. E tu pode ter uma ação muito dramática e negativa com um fato que é pequeno. A gente vê isso nesses momentos de turbulência social, política, econômica, como é o fato como a gente está vivendo hoje em dia. Tá? Então hoje, cada vez mais, por isso eu peço para vocês, principalmente no trânsito, nas relações interpessoais, na rua, muito cuidado e atenção, porque além disso tem muita gente armada, tem muita gente violenta. Então, e esse tipo de gente, ele não tem discernimento dos fatos, porque ele está num ambiente estressor. E ele vai agir de uma maneira bem vigorosa em relação a você, e você pode não estar preparado. E geralmente a gente não está, né? Porque a gente não foi talhado para isso, entendeu? O cara que é gratidão, né? Ele está talhado para agir dessa maneira. Nós não estamos. Então, ele pode agir de uma maneira vigorosa, sem nenhum discernimento dos fatos. Tá? Ainda tem as questões das drogas também, que a gente sabe que é muito deletério, o álcool em particular. Tá? O principal mediador neuroquímico dessa memória é a vitamina B1, ou tiamina. E o consumo de álcool em excesso reduz a disponibilidade de vitamina B1 para o hipocampo, para o cérebro, provocando amnésia e falta de discernimento com relação à memória de fatos e dados. Álcool e memória não combinam nem um pouco. Tá? É a coisa talvez mais deletéria para a memória, junto com o estresse, é o hábito do alcoolismo, de uma maneira geral. Professor Rodrigo, eu preciso melhorar a minha memória. Tá? Só para concluir aqui, essa memória aqui é um pouquinho diferente. A memória de trabalho processual, a memória de procedimento. É aquela memória que a gente usa ali. Então, eu tenho um telefone, aí eu uso aquele número de telefone, disco ele umas 2 ou 3 vezes, mas como ele é importante só naquele momento, né, algum comércio que eu quero, eu depois disso eu apago essa memória. Tá? Pode ser uma memória também de sequências de eventos. Essa memória aqui precisa ser treinada constantemente. Tá? E é uma memória bem chatinha de a gente modificar. Eu trabalhei por 8 anos e meio numa faculdade, no Sesusk, né? E onde eu fui professor da dela, inclusive. E nesses 8 anos e meio, por uns 4 anos, eu pude chegar bem cedo na faculdade. Eu chegava antes das 7 horas, 7h10, eu tinha todo o estacionamento para mim. Eu botava sempre o meu carro na mesma vaga. A vida toda, botei lá 6 anos, 4 anos e meio, botei o meu carro no mesmo. Depois eu mudei um pouquinho a minha estrutura familiar e tudo, e eu comecei a chegar um pouco mais tarde na faculdade. Eu chegava às 7h30, os primeiros dias foi horrível, eu me senti mal, não me querem mais nesse lugar, não tem mais a minha vaga, eu não tenho a minha vaga, tá bom? Então eu comecei a ir para aquele, aí o meu cérebro todo dia tinha que vasculhar um lugar para estacionar, e aí isso gerou um desconforto, não só um desconforto de ter que achar a vaga, mas um desconforto emocional relacionado ao lugar que eu estava trabalhando, porque eu não tinha mais a minha vaga, eu tive que mudar a estrutura da minha busca por vagas no estacionamento. E isso, às vezes, pode ver, é sutil, né? Eu senti isso naquele momento, dou aula sobre isso, e eu só fui perceber sobre isso depois de uns dias que eu comecei a ficar irritado, porque eu não tinha mais o meu lugar. Eu nunca tive meu lugar, gostaria de deixar claro, naquele estacionamento, né? A gente, às vezes, também é meio petulante com relação às nossas memórias, tem que tomar cuidado. Às vezes a gente acha que a gente é tudo aquilo e a gente nem é tanto assim. Ou talvez não tenha essa importância tanto que a gente acredita social e outras coisas, né?
Por isso que o mundo da academia, né, que a colega citou do meu currículo, da minha formação, o mundo das mídias, aquelas pessoas que viram celebridade de 15 minutos, né, é um mundo muito enganador porque gera falsas memórias de uma maneira em geral. Certo? Muito perigoso isso. Professor, eu preciso agora aprender uma nova coisa, eu quero me dedicar a um novo curso universitário, certo? Eu vou estudar uma outra coisa. Como eu posso? Mas eu não consigo, não entra na minha cabeça aquelas coisas. Então, o que eu devo fazer? Não existe mágica, mas você tem que iniciar. As primeiras leituras de qualquer assunto novo, elas são sempre muito dolorosas. Elas dói mesmo, tá bom? O cérebro sente aquilo como se fosse um machucado, uma dor física. Ele sente dessa maneira. Então a primeira coisa é quebrar essa resistência do cérebro em relação àquelas coisas. Eu não posso sentar para ler aquele assunto ou para aprender aquele novo procedimento com sofrimento. Porque tu já ou tu está no caminho errado, do ponto de vista do que tu está cursando, ou talvez tu precise um pouco mais de esforço. Geralmente é um sonho, né? Tu entra num curso universitário por um desejo, por um sonho, ninguém te obrigou a entrar naquele curso. Então, tu precisa de um pouco mais de esforço. Então, você tem que começar a ler mais sobre aquele assunto o tempo inteiro, ou coisas correlacionadas. Ao invés de pegar o livro texto, né, aquele grossão da disciplina, começa a ler pequenas revistas que falem sobre aquele assunto, né, reportagens que sejam também prazerosas, e aí, paulatinamente, o teu cérebro vai acostumando com aquela outra coisa. É o mesmo que aprender matemática, é doloroso aprender matemática, né? Eu vejo lá o meu filho, ficou um tempão sofrendo com a matemática, com a tabuada. Aí a gente fez tabuada colorida, fez tabuada, porque isso é bom, os esquemas, tá? Fazer esquemas para lembrar, porque geralmente as coisas que a gente escreve e que a gente organiza, olha só, a gente organiza em tabelas, em gráficos, a gente não esquece. Quanto mais envolvimento dessa memória para a aprendizagem, maior a capacidade de tu enfrentar essa resistência do teu cérebro para esse tipo de aprendizagem, esse tipo de memória. Vou dar um exemplo disso que todo mundo vai se reconhecer nesse exemplo. Sabe aquela cola que a gente fazia? Naqueles papeizinhos minúsculos, tipo escrever cuidadosamente. Depois faz uso daquela cola? Não, porque a gente teve um envolvimento emocional, motor, tão grande que as coisas que você registrou você não precisa. Por isso eu faço muito gosto ainda e uso, tá bom? Ó, eu uso mesmo, eu uso, para você ter uma ideia, no meu bolso ultimamente, faço muito uso de cadernetas. Olha, esquemas, olha aqui, as minhas colinhas da minha vida, ó. Tá? Essa é a última palestra que eu dei aqui. Estou estudando umas coisas da internet aqui. Olha, esse é um dos cadernos que eu tenho. Eu tenho vários. Na minha mesa de escritório são vários, um para cada coisa. Então eu tenho o caderno M, esse aqui eu não dei nome, eu acho que Cora Coralina, que é da capa, mas eu tenho nome para os meus cadernos, porque meus cadernos não é da minha disciplina. O meu caderno, eu faço isso desde a escola, tá bom? Eu não tinha caderno de ciências, de matemática, de geografia, eu tinha o meu caderno, as minhas anotações. E os meus cadernos sempre tiveram nome. É um carinho que eu tenho pelas coisas que eu estudo. Então o caderno M agora eu estou me dedicando só a colocar no caderno M questões que eu estou estudando sobre desenvolvimento cognitivo, estimulação cognitiva, como estimular a memória, mais ou menos, não é? Voltem. Não é brincadeira. Faz muita diferença. É que hoje nos nossos mundos digitais, né? Eu anoto aqui, sabia? Eu tenho até uma agenda aqui. Geralmente eu não preciso usar isso aqui. Eu já sei. Porque de tanto anotar, aqui eu memorizo. Então anotem as coisas, tem organizações para vocês com relação principalmente a essas coisas que são importantes. E se ninguém está estudando, mas quer só organizar a sua vida, anotem. Façam esquemas. A terapia cognitiva, né, Bela? A gente faz isso. Então, bom, eu tenho que tomar uma decisão. Vou dividir a folha do caderno em aspectos positivos e negativos. Tá? A gente faz isso. Aí você vai lá fazendo um balanço disso. Como eu estou cuidando agora um pouquinho da minha imagem na internet, né, essa coisa, estou aventurando um pouco em fazer uns vídeos. Então, eu precisei, antes de mais nada, organizar como é o Rodrigo. O que é o Rodrigo? Qual é o Rodrigo que o Rodrigo quer que as pessoas conheçam? Quais são as fortalezas do Rodrigo? Quais são as fragilidades do Rodrigo? Eu organizei tudo isso
não é bem um caderno, na verdade é um calendário grandão que eu ganhei lá do editor, do trabalho. E aí eu achei legal, eu li que, né, é bem espaçoso para escrever, é bem visual para enxergar. Então percebam que isso pode ser feito até com relação a, principalmente, as coisas que nós queremos mudar nas nossas vidas. Então eu preciso anotar que eu quero mudar. E não vai anotar o que tu já faz errado. Isso aí o teu cérebro já anotou. Tu tem que anotar o que tu quer daqui para frente. Como é o Rodrigo que eu quero daqui para frente? Como é a pessoa que eu quero? Qual é o pai? Qual é a mãe que eu quero daqui para frente? Qual é o cidadão que eu quero? E aí você organiza isso. Organizar as coisas de forma escrita é a melhor maneira. Aliás, tem a terapia pela fala, né? Que depois Freud vai utilizar isso. E hoje tem a terapia pela escrita. Uma das coisas que a gente sempre sugere, eu formo psicólogos, é que os psicólogos usem isso para os seus pacientes. Escrever cartas, luto, vamos discutir sobre o luto. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade em elaborar o luto, que na verdade é reestruturar emocionalmente aquela perda, aquela memória. A melhor coisa, às vezes, é se desvencilhar, deixar que aquela pessoa realmente se vá, possa ter o seu desdobramento. Então escreve uma carta para essa pessoa. Escreve uma carta. Escreva uma carta com tudo que você gostaria de falar para essa pessoa nesse momento. E aí, depois, você pode até jogar fora essa carta. Tá? Não precisa nem mostrar para o teu terapeuta, se não tiver terapeuta, não precisa. Mas escreve, organiza isso de tal maneira. E aí, essa organização, depois joga fora essa carta. Não guarda ela. A gente não sugere que guarde isso, entendeu? Para reler. Eu vou reler isso posteriormente. Não. Escreve e depois joga fora. E deixa essa pessoa ir. E vive também a tua vida. Eu tenho um outro mecanismo, eu não escrevo exatamente. Eu escrevo poesia, escrevo outras coisas, mas para os meus mortos, para os meus lutos, geralmente eu gosto de pegar as virtudes que eu aprendi com essa pessoa e fortalecer essas virtudes em mim. Daí eu faço com que essa pessoa, ela não morra exatamente. Então é uma outra maneira de organizar o luto. Eu não preciso organizar o luto me livrando da ideia daquele luto. Mas isso é o meu procedimento, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu gosto de pensar na minha tia Dada, né, que já faleceu há bastante tempo, há 11 anos, eu penso nela de que maneira? Nas virtudes que ela tinha, nas fortalezas que ela tinha e nas coisas que eu admirava nela. Então, porque existem pessoas de amor morto, mas vivas. E existem pessoas vivas de amor, pessoas mortas, mas de amor morto. A tia Dada é uma pessoa morta, mas de amor bastante vivo dentro de mim. Então essa é uma maneira. O amor não morre, né? O amor é dentro de nós, né? Porque eu sempre falo isso. O amor é nosso, é dentro de nós. É uma fortaleza, é uma dessas coisas que a gente reforça dentro de nós. Só para mostrar como que nós podemos utilizar das nossas memórias, inclusive para se livrar dos nossos lutos, para se livrar de sofrimentos, para reorganizar as nossas vidas psíquicas. Façam muito uso do papel e da caneta. Não faz do computador, não funciona. O computador é aqui, ó, tá? Olha o meu envolvimento motor aqui, ó. Mínimo, tá vendo? Não tem o meu corpo envolvido aqui. Agora, quando eu escrevo, quando eu faço esse quadro aqui, eu tenho muito envolvimento motor. O meu corpo está envolvido nesse ato. E aí eu uno diferentes componentes de memória para uma única tarefa. É isso, gente. Tá, claro, a gente pode ficar falando muito sobre isso, né? Mas eu tentei aqui dar uma enxugada nessa ideia, trazer coisas que pudessem, assim, ser significativas para que vocês pudessem compreender as vossas memórias, que eu acho que é o mais importante aqui, e principalmente reestruturar essas memórias, que é muito importante. Se não por meio de uma terapia, que os terapeutas fazem exatamente, os psicólogos, tá bom? Eu vou falar mesmo aqui, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu preciso resolver um problema, ou mesmo quando eu preciso só manter a minha saúde mental, eu não penso em procurar um psiquiatra. Existem bons psiquiatras, mas a maior parte é terapia medicamentosa.
A terapia medicamentosa é tapar o sol com a peneira, já ouviu falar desse termo, né? É tapar o sol com a peneira. Eu vou procurar um psicólogo, um psicoterapeuta que vai fazer algum outro tipo de trabalho direcionado que não o medicamentoso. Aliás, segundo a Organização Mundial da Saúde, um psicofármaco só deve ser utilizado se for feito algum tipo de terapia alternativa concomitante à terapia medicamentosa. Então, se você toma um antidepressivo e só toma um antidepressivo, não adianta. Porque você nunca vai saber o efeito do antidepressivo, porque quem vai te mostrar isso é o terapeuta. O terapeuta vai conseguir chegar lá e te dizer, olha, tá vendo que agora você tomando remédio você é assim, você é assado? E que sem o remédio você é assado e assim? Então, se você não tem a consciência disso, não adianta. Isso é muito importante. Eu lembro de uma criança com TDAH que tomava Ritalina, e ele tomou por 6 meses a Ritalina. Foi muito interessante, eu ajudava ele a organizar a vida de estudos dele, assim, tá? Então eu ia na casa dele, arrumei um lugar onde ele estudava, né? O momento que ele estudava, o que ele ia comer antes e depois de estudar, a hora, quanto tempo de sono. Então todas essas coisas eu ajudei essa criança. E quando voltou das férias de meio do ano ali, que a gente não fez esse trabalho, né? E aí a gente voltou ali em julho, final de julho, início de agosto, e ele disse, Rodrigo, eu não vou mais tomar o remédio. Eu disse, tu não vai mais tomar o remédio? Não, eu já sei como as pessoas querem que eu seja. Eu não preciso, o remédio me ensinou, olha, isso é terapia. Claro que é uma família bem estruturada, essa criança não estava tomando só medicamento, tinha um terapeuta, um psicólogo acompanhando, e o psicólogo mostrou, tá vendo como tu te comporta com o remédio? Tá vendo como tu te comporta sem o remédio? E aí com o tempo, o remédio é uma dependência química também. Com o tempo você vai se independizando daquela força que é externa, que é o remédio, e vai aumentando a sua fortaleza interna, que é essa reestruturação cognitiva para poder enfrentar o problema que tu tem, né? Eu gosto assim quando vocês não saem fugindo, né? Geralmente as aulas são assim, né, Bela? Ninguém sai fugindo, né? Isso é 10 horas, os caras estão lá ainda, já terminou? Isso me alimenta o meu ego. Os títulos me dão comida, realmente. Alguma pergunta? Alguma? Eu só saber onde é que entra o Alzheimer nisso tudo. Tem relação com estresse? Tem relação totalmente com relação com estresse. Emocional? Claro. O estresse, o Alzheimer, ele pode acontecer em qualquer grupo social. Tá? Ele pode ocorrer, inclusive, em qualquer grupo intelectual. Desde a pessoa que não teve muita escolaridade até o cara que é PhD em qualquer coisa. Porque tem sim a ver com o estresse, os efeitos deletéreos, né? Tem as proteínas tal, elas são proteínas que deveriam ser retinhas e elas começam a se curvar. Aqui, ó, são proteínas dentro dessa estrutura aqui do cérebro, do axônio, elas são retas, tá bom? No Alzheimer, elas começam a sofrer curvaturas. Ó, e aí as substâncias que precisam passar aqui não passam mais. Então isso é um dos efeitos. Outro efeito que tem é as beta-amiloides, que são outro tipo de substância que acumula no cérebro, principalmente aqui na comunicação entre os neurônios, inviabilizando essa comunicação ainda, né, em todo o tecido. Então tem questões genéticas envolvidas nisso, então existem predisposições genéticas bem claras, mas existem algumas coisas que podem predispor. Diabetes, a gente sabe que predispõe muito, tá bom, ao Alzheimer, doenças dos sistemas coronários, ou ainda do sistema circulatório também, né? Mas o estresse é um dos efeitos deletérios. E o outro efeito deletério é a falta do que a gente chama de reserva cognitiva, ou reserva neural. O que é a reserva cognitiva? É algo que nós vamos formando nos nossos cérebros desde pequenininho. Então, quanto mais circuitarias neurais nós utilizamos e exercitamos e estimulamos, mais mielina é acumulada, mais substâncias, mais dos telômeros, aquelas partezinhas são cortadas e aquelas células se rejuvenescem, né, morrem, nascem novas. A estimulação cognitiva, ela promove essa reserva neural de uma maneira muito maravilhosa, o que pode prevenir do declínio cognitivo e do Alzheimer. Geralmente, os primeiros sinais do Alzheimer eles aparecem muito precoces, em torno de 40 a 45 anos. A pessoa passa a se engasgar com frequência, tropeça, são coisas muito sutis.
que não chega, muito dificilmente alguém de 45 anos vai perceber esses sinais sutis do Alzheimer e vai fazer um teste psicométrico lá para saber se realmente tem Alzheimer ou não. Outra coisa importante é que apesar dessa reserva cognitiva, que uma pessoa que estudou bastante a vida inteira, por exemplo, vai ter, mas uma pessoa que estudou uma vida inteira, os ambientes acadêmicos mesmo, ambientes... Eu conheci um publicitário que faleceu de Alzheimer, ele era muito genial, ele criou campanhas publicitárias premiadas, era um homem muito inteligente, muito genial. Faleceu em decorrência de complicações do Alzheimer, que foi bem precoce. Então quando você tem... Mas ele tinha uma vida competitiva. A vida publicitária é muito competitiva, é muito estressante. Tá? E ele, além disso, fumou, tabagismo, bebia, não praticava atividades físicas, então atividades físicas preservam do Alzheimer. E aí tem um outro problema com as pessoas que têm uma vida intelectual ativa e que acabam desenvolvendo Alzheimer, porque quando elas vão fazer os testes psicométricos, como elas têm uma intelectualidade avançada, elas passam batido nos testes. E quando vai diagnosticar o Alzheimer é tarde demais. Então é um problema. O que deveria ser bom é ruim. Então, hoje, quando a gente fala em estimulação cognitiva, em reserva neural, nós não podemos pensar apenas em atividades intelectuais. Eu vou estudar muito ao longo da minha vida e está tudo certo. Vou ter bastante... Porque só a combinação, apenas, isso tem vários estudos, tá? Tem até um livro que é The Sharp Brain Guide, que é um guia de formatação do cérebro mesmo, que resume, é de 2015 essa obra, resume tudo na literatura que fala sobre estimulação cognitiva, reserva neural, um livro muito legal. E a do Elkonon Goldberg, que era discípulo do Lurie, que foi discípulo do Vygotsky, então realmente é um autor bastante conceituado, né? E apenas a combinação de estimulação cognitiva, ou seja, fazer atividades de matemática, linguagens, artes, música, com estimulação motora e estimulação de habilidades sociais e emocionais, você tem realmente a formação de reserva cognitiva. Se não houver a combinação desses três componentes, não existe o sucesso dessa estimulação cognitiva, não existe o sucesso da formação dessa reserva neural. Então você pode estudar uma vida inteira. Se você não tiver habilidades motoras, eu gostaria de lembrar o mundo judaico, todo judeu, ele tem, por necessidade da sua fé, uma atividade que é motora, uma profissão, um ofício que é artesanal, motor. Então atividades motoras têm que estar combinadas com atividades cognitivas, que devem estar combinadas com atividades que desenvolvam habilidades sociais e emocionais. Se um desses componentes estiver faltante, não haverá a criação dessa reserva e, portanto, não vai prevenir do Alzheimer, declínio cognitivo, parkinsonismo, qualquer outro tipo de doença psíquica que venha advindo da idade. Então, isso é, assim, um cânone do que é. Um outro cânone importante, que, do ponto de vista da estimulação cognitiva, é fundamental 3 aspectos. Então, ainda dentro aqui, né, do que é para melhorar essas memórias. É necessário novidade. Lembra do carro que eu sempre estacionava no meu lugar e depois eu tive uma necessidade? Era novidade. Então, novidade, fazer coisas novas, com frequência. Variedade, então variar as atividades que nós fazemos, inclusive feixes de músculos. Por isso que a atividade física funcional, por exemplo, o Pilates, é melhor do que você ir para a academia puxar ferro. Porque lá você vai mexer músculos, feixes de músculos que você não mexe nunca na vida, às vezes. Não é? E desafios. A vida necessita de desafios. Principalmente desafios que sejam controláveis. Não é esse tipo de desafio do estresse crônico. Não é esses desafios corriqueiros das nossas vidas que nos adoecem. Mas são desafios cognitivos. Eu gosto muito de um jogo chamado A Hora do Rush. Vocês conhecem? A Hora do Rush é um joguinho de tabuleiro. Aí tem os carrinhos. E daí nesse joguinho de tabuleiro tem um carrinho que você tem que liberar ele. Mas tem vários na frente. E daí você tem que ir mexendo as peças naquele tabuleiro, mexer de tal maneira que você consegue liberar o carrinho para ele sair da garagem. Então é muito legal. E nesse joguinho tem diferentes estágios. Então tem o iniciante, tem o intermediário, tem lá o master. Isso para crianças mesmo, para adolescentes, é muito importante esses desafios. É como no videogame, é o passar de fase. Tá? Lá em casa,
quando a gente estuda, a gente sempre tem essa noção do passar de fase. Então eu tenho metas, porque isso é importante também, para essa reestruturação cognitiva. Metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Porque você também precisa ter um feedback de ganhos, entende? Para poder continuar seguindo aquela tarefa. Então quando você tem metas de curto prazo, você diz para o seu cérebro assim, e aí você ganha, essa de curto prazo é uma facinho, entendeu? É tipo o semestre, mas o curso, assim, são 5 anos, é só um semestre. Então você vai lá, eu lembro que eu tinha atrás da porta do meu quarto de universitário, eu tinha um organograma com as disciplinas do meu curso de Ciências Biológicas. E no final de cada semestre eu ia lá atrás da porta e marcava com grafite, e marcava aquelas disciplinas que eu tinha feito. Ali era um feedback para o meu cérebro. Poxa, eu venci isso, agora só falta outro semestre. E aí é legal porque tu vai vendo aquelas coisas sendo preenchidas, aqueles espaços dos teus objetivos sendo completados, entende? E isso vai dando um feedback muito bom pro teu cérebro e vai te mostrando, poxa, agora eu fiz introdução à genética, mas depois tem genética de populações e genética molecular. Então eu já tenho os desafios, entende? E os jogos, principalmente, inclusive, para as pessoas já de mais idade, tá bom? Os jogos, principalmente esses jogos de tabuleiro, de novo envolvimento motor, são muito bacanas. Ou ainda jogos que precisem do corpo. Tu conhece o Twister? Esquece o Twister, que tem lá, tem as cores, né? Um tabuleiro, você pode fazer até no chão. Aí tem amarelo, vermelho, laranja, azul, tem as cores e aí tem um coisinha que gira e tem a cor e a mão. Então, por exemplo, mão no vermelho na bolinha vermelha e pé na bolinha azul. Aí você precisa do envolvimento do teu corpo ao mesmo tempo que o envolvimento cognitivo. Aqui eu estou falando de coisas assim infantis, mas desculpe jogar alguns jogos bacanas como o Reverse, ou mesmo o Ludo, sabe aqueles 4 joguinhos que vinha trama? É muito legal. Agora jogar com outra pessoa ainda é mais legal. E daí tu está ao mesmo tempo exercitando o componente das habilidades emocionais e habilidades sociais. Aprender a perder, aprender a ganhar. Que, desculpe, tem gente bem de idade que não sabe perder. Então, a gente já, o cara tá fazendo birra, o gurinho lá, né, de 5 anos. Não, às vezes é o cara de 42, eu tô no a pessoa mesmo, o cara de 42 tá fazendo birra, não sabe perder. E às vezes é sutil essas coisas. Acho que respondi bem, né? A questão do Alzheimer é muito importante, porque não é só o Alzheimer, é o declínio cognitivo de uma maneira geral. Nós temos que preservar. O Alzheimer é o limite lá horrível, é o extremo. Mas tem vários outros meios termos até o Alzheimer. E às vezes são coisas sutis, né? Eu vejo assim, a minha mãe é uma professora, sempre teve mas ela não teve uma vida de atividade física. E hoje ela conta a mesma história às vezes, várias vezes. Ela pede pra gente ir no mercado, ela é bem jovem, ela tem 60 anos. E aí ela pede pra ir no mercado, ela fala várias vezes que tem que comprar aquela mesma coisa. Tá? E aí, claro que tem que fazer exercícios para isso. É isso, né, gente? Que bom, né? Devo ficar feliz com isso, acho, não é verdade? Ninguém me mandou embora, ninguém quer ir embora. Ninguém bateu palma.